Boa noite, irmãos. Boa noite, queridos. A graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Boa noite para você que está nos acompanhando da sua casa. É um prazer estarmos aqui. Sabemos que em meio às dificuldades nós temos um Deus em quem podemos confiar. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos adorar ao Senhor. Tua santidade é grande, teu amor imensurável, tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Tua santidade é grande, teu amor imensurável, tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Somente em teus braços. Em teus braços eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar, tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. Mulher, Em teus braços eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar, tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Vamos cantar amor maior. Amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, Não há amor maior. Amor melhor não há. Mais uma vez. amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Amém. Amém. Obrigado, Senhor.
pela tua graça, Pai, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado porque não existe amor maior, não existe amor melhor. O amor perfeito é o que vem de ti, Senhor. Obrigado pela expressão do teu amor, que é Jesus Cristo, Pai, vindo até a nós e morrendo em nosso lugar, Pai. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, Pai, para te adorar, Senhor Deus, para te honrar, porque o Senhor é digno, Pai, de todo louvor e de toda adoração, Senhor Deus. Te pedimos que o Senhor nos abençoe nesse culto, que o Senhor esteja presente aqui nessa noite, Pai, presente aqui nos abençoando, Pai, falando aos nossos corações, Pai, indo de encontro às nossas vidas através da Tua Palavra, Pai. Esteja abençoando esse culto, Pai, e que tudo que seja feito aqui, Pai, seja independência do Teu Espírito Santo, Pai, e que o Senhor possa ser glorificado e honrado nessa noite, Pai. Nós te agradecemos e nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Dê uma olhada para o seu lado, dê uma boa noite para o seu irmão. Se você está com a sua família, dê um abraço na sua família. E vamos continuar louvando ao Senhor, que tem cuidado de nós. Adoro.
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós. Cante ao coração do Pai. Entregue seu dízimo, entregue sua oferta ao Senhor nessa próxima canção. Vamos louvar ao Deus Jesus Cristo, que rasgou o véu e que nos salvou. Jesus se padeceu.
promessas. Promessas de meu Salvador, e nele eu posso crer. É meu refúgio em todo tempo, em todo meu viver. Perigos mil atravessei, e a graça me valeu. Deus conquistar, agora irei ao santo lar do céu. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Boa noite, irmãos. Amém, glória a Deus. É muito bom ouvir um boa noite cada vez mais forte. Não é verdade? Boa noite para você também que nos acompanha aí do seu lado, da sua casa, através da internet. E é bom ver que você, aos poucos, está voltando aqui com a gente. Eu tive que tomar muito cuidado agora para não falar boa tarde, né? Porque a gente estava acostumado já há vários meses falando boa tarde. E a gente já sabe, né? A primeira igreja batista é uma igreja que respira missões. A gente não para. E é por isso que todas as semanas você vai me ver aqui, ou ver outra pessoa, falando de missões, irmãos. Nós estamos na nossa campanha, aí em plena campanha da Junta de Missões Nacionais, com o tema Porque Ele Me Amou, é o tema da campanha no ano de 2020, baseado em 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, queridos. E os irmãos sabem, esse é o andamento da nossa campanha, a gente vai ver agora na projeção, no próximo slide. As arrecadações são essas. Olha lá, irmãos, a gente está quase chegando a 100%, ó. Deus quiser, com fé. E é fácil você fazer esse número crescer, essa pizza aí, crescer, essa fatia dessa pizza. É só você pegar um envelopinho, agora eu posso falar, né, que está atrás do teu banco, assinalar missões, colocar a oferta aí do teu coração e depositar aqui aos lados nas paredes. E o que essas ofertas alcançam, irmãos? Eu ainda vou falar da pizza. O que essa oferta que você deposita alcança? O que ela faz? A partir de hoje e nos próximos domingos, nós estaremos vendo vídeos que eles falam das virtudes, na verdade, as 4 virtudes que são os pilares da nossa campanha agora, em 2020, da Junta de Missões Nacionais. E a primeira delas é amo, da palavra amor. E a gente vai estar acompanhando um vídeo, depois a gente comenta um pouco.
É impactante, né, irmãos? Vocês viram só, durante o vídeo, nós vimos um caso de uma mãe que vendeu o seu filho, sua filhinha, por apenas R$ 20, para que o vício nas drogas dela pudesse ser sustentado, o vício do crack. Mas, graças ao trabalho da Cristolândia, que age diretamente naquele lugar todos os dias, que eu já tive o privilégio de conhecer, e através da sua intercessão, através da sua oração, através da tua contribuição, esse trabalho continua sendo feito todos os dias, irmãos. E agora sim a gente vai poder falar da nossa pizza. Além de você poder nos ajudar com a sua contribuição comum aqui, normal, no dia 3/10, até o dia 3/10, eu estou aguardando a sua mensagem, a sua ligação do seu pedido, irmãos. Você liga aí para o 981647650. Você vai ser atendido por uma mulher chamada Carla, ela vai te atender com muito carinho, e você vai fazer seu pedido de mussarela, de pizza de mussarela, calabresa ou mista, por apenas R$ 22. Você vai estar contribuindo para o bom andamento desses trabalhos que você viu. E a cada pizza que você adquirir, fizer o pedido, você vai estar concorrendo a uma camisa, como essa aqui que eu estou usando, que é a camisa da nossa campanha atual. Esse sorteio vai ser feito no dia seguinte, no dia 4, aqui ao vivaço para você. Tenho certeza que você que vai ganhar. Tá certo, querido? Agradecemos a oportunidade. E missões na PIB de Taubaté não para. Orando pelo Senhor, viu, pastor? Obrigado, querido. Orando pelo Senhor. Agradeço muito. Deus abençoe. Amém, meus queridos. Vocês não sabem a alegria que está no meu coração de poder ver essa igreja novamente dessa forma. Quase repleta. É bom demais poder matar a saudade dos irmãos, rever vocês. Que coisa fantástica. Que bom demais ver as nossas bandeiras, que mesmo durante a pandemia jamais saíram daqui, né, Douglas? E a igreja pensando em missões. Nós precisamos evoluir. Hoje eu fui convidado, ontem, aliás, eu fui convidado pela nossa Convenção Batista de São Paulo para compor a equipe de administração de missões da nossa Convenção Batista de São Paulo. Fiquei muito feliz com o convite, poder participar desse projeto que é a plantação de igrejas no estado de São Paulo. Então, se tudo correr bem, e se a nossa indicação for aceita pela Assembleia, provavelmente eu poderei compor essa comissão de administração e também planejamento de missões estaduais. Que coisa boa poder participar dessa questão que é já uma bandeira da nossa associação aqui também, que é a plantação de igrejas onde nós não temos trabalho batista. E missões nacionais é uma instituição que faz exatamente isso, e trabalha em cima da plantação de igrejas. Eu estava ali ouvindo o Douglas falando, né, o coração arde em relação a isso, mas estava pensando também em outra coisa. Gente, é impressão minha, sou eu que não estou enxergando bem, ou o nosso líder de missões está ficando careca? É isso mesmo? Porque se for isso mesmo, irmãos, alguém precisa avisar para ele. Tem um telhado caindo na frente aí, Douglas. Isso é a genética pastoral, né, velho? O líder, muitas vezes, é imitado, então faz parte, né? Que legal. Abra sua Bíblia em Gênesis 32. Aprendendo a enfrentar os momentos difíceis com Jacó. Hoje chegou o dia de Jacó. Gosto muito desse personagem, porque ele me ensina demais. Jacó, filho de Isaac, extraordinário, irmão de Esaú. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre como enfrentar os períodos difíceis da vida da gente. Pandemia é um período difícil. Com Jacó. Gênesis capítulo 32. Nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Quero mandar um beijo aqui para minha mamãe que está em casa, está doentinha, vai fazer amanhã a cirurgia. Provavelmente ela está assistindo de lá.
Mandar um beijo aí da PIB de Taubaté para a dona Marilis. Gênesis 32, versículo 22, a Bíblia diz: naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar da passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe se deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu. Irmãos, nós temos aqui um paralelismo incrível, porque muitos fatos da vida de Jacó são revividos nessa passagem. A ideia hebraica aqui é uma ideia muito interessante, de Jacó segurando o anjo pelo calcanhar, para que o anjo não subisse. Jacó nasceu assim, segurando o seu irmão. Então nós temos, é porque não dá tempo de tratar dessas questões hoje, mas existem muitos fatos curiosos nessa passagem aqui de Jacó. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Versículo 27, o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Uma espécie de homenagem ao relato bíblico: os judeus não comiam a articulação da coxa dos animais. Outra coisa importante, outra coisa interessante aqui, vi Deus face a face. A Bíblia diz que nunca ninguém viu Deus face a face. Como é que Jacó viu Deus face a face? É uma expressão idiomática para dizer que Jacó ficou frente a frente com Deus, ok? Mas não via nada, até porque de madrugada e no meio de uma luta corporal. Tudo indica que a poeira subiu, então automaticamente ele não conseguiu enxergar nada, mas experimentou o fato de estar diante de Deus face a face, como Moisés também mais tarde vai poder estar com Deus face a face sem vê-lo, porque ninguém pode vir Deus e sobreviver. A sua glória não lhe permite isso. Esse é um dos motivos pelos quais Jesus, quando sobe aos céus, uma nuvem vem e tampa a sua glorificação, a sua volta à sua glória, porque senão aqueles que estavam assistindo à sua ascensão morreriam imediatamente. E vários outros aspectos bíblicos demonstram essa questão. Bem, vamos orar, nobres. Senhor, obrigado pelo privilégio da leitura da Tua Palavra. Abençoes a nossa prédica nesta hora, tudo aquilo que vamos aprender. Estamos estudando, Tu tens colocado no nosso coração esse objetivo de buscar sobre como os homens do Senhor, os servos do Senhor, puderam vencer as suas dificuldades, os seus tempos de tribulação, e por conta desta pandemia, estamos estudando isso. Pedimos que uma vez mais, Tu estejas cuidando do nosso coração, tratando da nossa maturidade e induzindo-nos para a vontade do Senhor. Abençoe, ó Deus, esta palavra, oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um Jacó atribulado, vivendo uma etapa difícil da vida. Jacó sente o desejo e a necessidade de voltar para a sua terra. Só que, anos atrás, décadas atrás, Jacó sabia que Esaú viveria, ficou sabendo, que Esaú viveria da sua empreitada desértica, seria um homem do deserto. Quando ele rouba, para quem conhece a história bíblica aí, Jacó entra no lugar do seu filho, do seu irmão mais velho,
Esaú para furtar a bênção do pai, que já estava praticamente cego, Isaque. Isaque abençoa Jacó, pensando que era Esaú. E quando Esaú descobre, Esaú faz um pedido para o pai dele: pai, não tem nenhuma bênção para mim. Isso era um negócio muito importante naquele mundo patriarcal do Velho Testamento antigo. Então, aquele mundo antigo, aquele mundo muito antigo mesmo, né? Existe uma palavra que eu estou tentando lembrar aqui, mas está difícil de trazer. A palavra não é arcaico, tem um nome adequado para o Israel antigo, e eu estou esquecendo o nome aqui agora, historicamente falando. Mas, naquela época mais primeva do povo de Israel, essa questão da bênção do pai era muito forte culturalmente. Então, e outra coisa, né? Principalmente quando aquele homem era um servo de Deus, a bênção costumava se cumprir. O que o pai desejava, muitas vezes era aquilo que Deus colocava no seu coração para o seu filho. E ele, então, praticamente profetizava sobre o futuro do filho, ao abençoá-lo, ao dizer o que iria acontecer com ele. E Jacó entra no lugar, recebe as bênçãos do filho mais velho, sem ser o filho mais velho. Eles eram gêmeos, mas ele nasceu por último. E aí, então, Esaú chega depois, o filho mais velho, que teve a bênção furtada. E ele diz ao pai: mas o senhor não tem nenhuma bênção para mim? E ele, então, Isaque, começa a dizer ao filho Esaú o seguinte: olha, você vai viver do deserto, você vai, a partir de agora, seu destino está traçado, você vai viver do deserto, vai tirar dele o seu sustento, e vai ter um período difícil pela frente. Basicamente é isso que Isaque diz para o seu filho mais velho. Quando Jacó fica sabendo que Esaú, por conta daquele furto da bênção, o irmão dele ficou bravo: pela segunda vez meu irmão me engana. Da primeira ele aproveitou que eu estava com fome, da minha juventude, basicamente é isso. E ele me roubou minha primogenitura. Agora ele rouba a minha bênção. Segunda vez que meu irmão me engana. Eu vou esperar meu pai morrer, nós vamos viver esse tempo de luto e eu vou matar meu irmão. Só que isso chegou aos ouvidos de Rebeca, mãe dos dois. E Rebeca, mais que depressa, diz a Jacó: olha, vou mandar você para a casa do meu irmão. Você vai morar com ele. Vai morar longe para que o seu irmão não lhe mate. E claro, mais um pouquinho depois desse relato bíblico, que está alguns capítulos antes aí, você vai perceber que depois Isaque manda Jacó, porque a esposa não tinha autoridade para mandar o filho para outra terra. Provavelmente ela trabalhou no coração de Isaque, contou o que estava acontecendo: olha, Esaú vai matar Jacó se você não liberar Jacó para ir embora para a casa do meu tio Labão. E aí então Isaque envia o filho para a casa do tio da esposa. Bem, o que nós estamos vendo aqui é Jacó tentando voltar para casa, com saudade da família, e entendendo de Deus também que ele tinha que voltar. Isso tem alguns motivos bem plausíveis. Primeiro, saudade, família, coração apegado à mãe, situações assim, né? Aliás, a mãe não, seus irmãos. Né? E outra situação importante, a questão das promessas de Deus para Israel desde Abraão, seu avô. Como é que ele iria cumprir as promessas de Deus feitas a toda as gerações de Abraão, ele como neto de Abraão, longe de Israel? Isso não iria acontecer, e ele sabia disso. Um terceiro motivo foi oriundo dos entendimentos com seu tio Labão, que tentava lhe passar a perna várias vezes, mas que a bênção de Deus não permitia. E Deus abençoava Jacó mesmo assim, por conta dos seus rebanhos. Deus foi abençoando, né, de forma extraordinária. Então ele decide voltar para casa, só que ele tem um problema para voltar para casa: seu irmão. Ele precisa passar pelos locais que o irmão habitava com os seus homens. Esaú era chefe de quadrilhas do deserto. Se formos falar bem, Esaú era uma espécie de pirata de deserto, que cobrava para poder fazer a travessia
do pessoal que por ali passava. Como o deserto era desértico, automaticamente tinha que ter segurança para passar, senão você era saqueado, morto. E Esaú trabalhava assim. Ele encontrava pessoas no deserto e dizia: olha, eu vou cuidar de você, porque senão você vai morrer aí no caminho. Vou levar você até o outro lado, até onde você vai chegar lá. Essa parte aqui, você tem que passar debaixo da minha alçada. E aí depois você vai me pagar tanto. Era assim que ele vivia, fazendo favores de segurança no deserto. Entre outras coisas, que a Bíblia dá a entender mais no hebraico. Bem, Jacó sabe que precisa passar pelo caminho do irmão, e o irmão havia lhe ameaçado de morte. Jacó não sabia o que ele iria encontrar pela frente. E ele então para num lugar chamado Val do Jaboque, um lugar que era um lugar que tinha um ribeiro, São Val, e esse ribeiro, que era uma espécie de filete de água que descia dos montes da Arábia e finalmente desembocava no Rio Jordão, estava à sua frente. Atualmente esse ribeiro, o Val do Jaboque, ainda existe. Ele se chama hoje Vade Zerca, Torrente Azul é o nome, se for traduzido. E esse foi o acontecimento marcante na vida de Jacó, onde diante da dificuldade, ele é obrigado a aprender algumas coisas com Deus que nós vamos aprender aqui nessa noite. O Vale do Jaboque é um lugar de incertezas, de insegurança, de preocupações extremas. Tem tudo o que ver com realidades que nós estamos vivendo hoje, mais amenas. Concorda comigo? O princípio da pandemia estava colocando mais medo. A gente já está se acostumando com isso. Ou não? Eu acho que a gente já está mais adaptada. O princípio foi mais assustador. Até porque hoje há um número maior de infectados e um número muito menor de mortes. Isso se dá a um fator muito importante. Os médicos aprenderam a lidar com o coronavírus, que era algo muito novo para o mundo quando surgiu, apareceu. Os procedimentos não eram adequados no início, porque não havia muito conhecimento. Isso faz com que a população tema menos. Estamos ouvindo menos sobre morte por coronavírus. E isso está nos trazendo mais tranquilidade. Mas ainda assim, existe um certo medo, uma tal ansiedade, existem incertezas. Vocês que estão aí com a prole exposta, gente que tem adolescente, jovem em casa, então, gente que tem idoso em casa, que está precisando sair, as crianças, as escolas estão para voltar, outras já voltaram, você fica com o coração apertado. Querendo ou não, nós ainda temos passado por alguns vales de Jaboque. E como é que a gente vence nessa situação? Primeira coisa que a gente aprende com os vales de Jaboque da vida é que, quando nós passamos momentos difíceis, nós abrimos a nossa vida para probabilidades de grandes experiências com Deus. Porque talvez seja nos momentos mais difíceis da vida que nós mais sintamos a presença de Deus. Existe um princípio bíblico que diz que o seguinte: é melhor estar numa casa onde há luto do que estar numa casa onde há um banquete. Isso é um versículo bíblico. Isso é um ensinamento de um livro sapiencial da Bíblia. Isso é uma verdade. Por quê? Porque quando você está numa casa onde há luto, você para pensar na vida. Você reflete. E quando você está comendo churrasco, bebendo Coca-Cola, você não reflete tanto assim. Então você cresce mais num período da dor do que quando está festejando. Mas por que eu citei esse texto bíblico? Eu estou tentando me lembrar se está em Provérbios, em Eclesiastes ou nos dois. Ainda estou com essa dúvida aqui, porque isso não estava no script. Bem, o princípio é simples.
nos momentos de dor que Deus está também, Ele se autossujeita às leis que Ele elabora. Se Deus elaborou isso, é sinal que Ele age mais também quando nós estamos num processo de dor. Porque foi Ele quem estabeleceu o princípio. Então, provavelmente, Ele nos fala mais, Ele age mais em nosso coração, Ele trabalha mais quando nós mais precisamos, no momento de dor. E Jacó nunca tinha vivido uma situação tão insegura, talvez na vida, de ter que passar com as suas 2 esposas, 2 servas, seus 11 filhos, no meio de um deserto, que tinha um irmão muito interessado em matá-lo. Talvez tenha sido o momento mais complicado da vida de Jacó. Isso é que eu chamo de insegurança. Imagine a ansiedade no coração de Jacó. E ele então fala para a turma, olha, vai na frente que eu tenho um negócio para resolver com Deus. E ele para no val e decide orar. E a Bíblia diz que ali aparece para ele uma figura celestial. E Jacó desenvolve uma espécie de luta, talvez por conta da sua ansiedade, com o anjo do Senhor. Que para muitos teólogos trata-se de uma cristofania veterotestamentária. Nome complicado para dizer que Cristo apareceu de forma pré-encarnada, ou seja, antes de se tornar carne, no Velho Testamento. Então seria uma cristofania veterotestamentária pré-encarnada. Esse é o nome teológico que se dá aos aparecimentos da segunda pessoa da Trindade em ambientes bíblicos do Velho Testamento, como, por exemplo, o 4º homem da fornalha. Hoje, com a teologia mais desenvolta, pouca gente diz que não é Cristo quem aparece ali. Nas 2 ocasiões, pelo menos. Ainda tem uma 3ª ocasião, que também é muito citada nesse sentido, que é quando Moisés vê Deus pelas costas. Todo mundo, no mundo teológico, discute sobre isso, e a maioria vai afirmar que foi Cristo quem passou ali para Moisés dar uma espiada. Então ele começa a orar, o anjo aparece para ele, o anjo do Senhor, que pode ser mesmo Jesus, pré-encarnado, segunda pessoa da Trindade, e ele começa a orar, conversar, e em determinado momento, o anjo vai saindo, e parece que Jacó segura o anjo. E parece que o anjo se deixa segurar, justamente para que ocorra uma experiência extraordinária. Jacó, que estava roubando a bênção dos outros, está muito interessado em ter uma bênção para ele, dele, uma experiência dele com Deus. E ele diz, eu até deixo você ir, como se o anjo não pudesse ir sozinho, né? O anjo do Senhor até permite que Jacó se iluda. É porque Deus entende muito bem nossos traumas e nossas dificuldades. Ele não entende muito bem nosso pecado, mas os traumas Ele entende. E aí então o anjo se permite ficar mais um pouquinho, porque ele queria abençoar Jacó. E foi uma experiência extraordinária, tão marcante para Jacó, que Israel nunca mais esqueceu. Tamanho foi o impacto daquilo na vida do patriarca, que virou história depois. Os judeus não comiam nervo, justamente porque se lembravam. Foi muito marcante na vida de Jacó, a ponto de marcar todo o povo de Israel. É muito interessante que, devido ao natural medo humano, né, Jacó depois muda de estratégia, recebe de Deus orientação, provavelmente naquela madrugada, e ele divide o grupo em 2 partes, esperando um ataque de Esaú, tomado pelo medo, mas ele termina aquele período de Jaboque muito mais em paz, muito mais tranquilo, porque ele se encontrou com o anjo do Senhor na madrugada.
Querido, você encontra com um anjo na madrugada, você atravessa um deserto depois, com gente querendo te matar, muito mais tranquilo. É ou não é? Fala a verdade. É que a gente não enxerga, mas Deus cuida dos seus. Ele tinha pensado, vou colocar a minha família em duas partes, né? Mas depois que ele ora, a experiência foi tão forte com Deus, que Jacó muda a estratégia. Ele diz o seguinte: os primeiros grupos não vão receber um impacto do meu irmão se for para a maldade diretamente. Em vez de 2 grupos, ele coloca 3 grupos, cada um com presentes. Olha aqui que depois do momento de oração, depois de um momento com o anjo do Senhor, Jacó fez. Não vou mandar mais somente 2 grupos, vou mandar 3, e todo mundo vai levar presente. E dizendo, olha, o seu irmão está vindo aí. Ou seja, se quiser matar, ele está lá atrás, mas não me mata. Foi a estratégia que Jacó usou. 3 grupos, enviando presente, para ele não matar os primeiros, e dizendo, seu irmão está lá atrás. Porque se ele quiser me matar, ele vai saber que eu estou lá no final. Não vai precisar matar meus filhos, minhas esposas. E ele disse assim, quem sabe eu não vou aplacar a ira do meu irmão, versículo 20. Versículo 20, a palavra aplacar é a palavra kiper, que nada mais, nada menos significa que cobrir o rosto. Quem sabe o meu irmão cubra o rosto para não levar mais em consideração os meus erros com ele. Era uma ação muito clara de alguém que se arrepende. Oferecer presentes, fazer com que a família se dobre, era algo muito claro de arrependimento. E Gênesis 27, 36, na mente de Esaú, pelo menos no tempo lá, que ele roubou a bênção, que Jacó roubou a bênção do irmão, na cabeça de Esaú, Jacó o tinha enganado 2 vezes. A palavra cobrirei aí, aplacarei, tomara que ele cubra o rosto e tal, essa ideia é muito significativa, porque se refere a uma ideia de expiação mesmo. Tomara que o meu irmão não leve em conta o meu pecado e me perdoe. Pegue os presentes e no seu coração ele substitua esses presentes e que esses presentes possam cobrir a memória dele com relação aos meus erros e os meus pecados. Tudo isso ele recebeu no seu coração depois que teve aquela experiência com Deus, e você vai ver que a estratégia de Jacó dá certo. Eles se abraçam, bebem juntos, e a partir dali não há mais rivalidade entre os irmãos, tudo por conta de uma coisinha chamada no meio dos períodos estressantes da vida da gente de provisão de Deus. Deus sempre orienta os seus diante das suas grandes dificuldades. Sempre. Deus vai orientar o servo dele pela caminhada difícil da vida. Você pode contar com isso. Você só tem que parar tudo e dobrar o joelho no val do Jaboque. Vai lá para o quartinho escuro, vai lá para a beirada da sua cama, dobra o seu joelho e diga para Deus, Deus, eu tenho uma decisão difícil para tomar, estou vivendo uma situação difícil, o que eu faço agora? Eu preciso da tua orientação. Faça isso mais vezes e você vai se desesperar menos vezes. Você pode ter certeza. Porque Deus está muito interessado em orientar os seus filhos, como qualquer pai está. Segunda coisa que a gente aprende com Jacó, nos momentos difíceis da vida, Deus está muito interessado em cuidar dos medos e das ansiedades dos seus servos. Ninguém que apareça diante de Deus desesperado
sai sem alento, sem conforto, sem cuidado, sem direção. Eu vejo essa cena toda semana. De vez em quando entra alguém no gabinete, aliás, de vez em sempre, entra alguém no gabinete, pastor, vim aqui conversar com o senhor, porque eu já não sei mais o que fazer, estou desesperado, olha, essa semana foi muito difícil, e eu queria uma orientação bíblica sobre isso. E rapidamente, né, porque esse é o nosso trabalho, você precisa pensar rapidamente, buscar nos arquivos bíblicos o texto adequado que orienta a pessoa naquela condição. A Bíblia diz para você, nessa situação, agir assim, 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 assim. E aí você percebe uma pessoa saindo dali aliviada, com outro norte. Algumas chegam a dizer, pastor, nunca pensei nisso. Nossa, nunca tinha enxergado dessa forma. Que bom. Agora a gente pode caminhar assim. E que bom, irmãos, que isso acontece toda semana aqui. A igreja fazendo o seu trabalho de orientar irmãos diante dos seus medos, das suas ansiedades. E isso não acontece só no gabinete pastoral, não. Acontece com a liderança dos jovens, acontece no meio do aconselhamento mútuo dos irmãos, que isso acontece muitas vezes também dentro dos ministérios, como a MCM, acontece no corpo diaconal, irmãos procurando irmãos e encontrando direção. Porque Deus está muito interessado em cuidar de nós, enquanto estamos com medo, com ansiedade. Dá uma olhadinha aí em Gênesis 32. Olha o versículo 9 em diante. Então Jacó orou, ó Deus de meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar, e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para seu irmão Esaú. Queridos, um futuro incerto, se ele olhasse para o seu irmão, para o inimigo que até então era o seu irmão, mas a certeza de que Deus cuidaria dele por promessa. Querido, o que é que Deus prometeu a você? Deus não prometeu a você que se você se entregasse a Ele e fosse servo, serva dEle, Deus iria cuidar de você? Prometeu ou não prometeu? Não é isso? E por que a gente sente tanto medo? Isso é simples. Nós somos humanos, lidando com Deus invisível, que é mais complicado um pouquinho, porque tem que ser pela fé. Não é por constatação simplesmente, é pela fé. Você tem que acreditar nisso. Você tem que crer que Deus vai cuidar de tudo, que vai dar o suporte que Ele sempre diz que vai dar para quem confia nele. Jacó enviou suas esposas, rebanhos, e colocou-os lá em cima, no alto de uma serra ao sul, e naquele ponto da ravina que tinha 7 quilômetros de extensão, de largura, só para você ter uma ideia, ele desce e vai atravessar o deserto. Como eu disse, muda a estratégia, coloca servos, coloca servas, e uma das coisas que ele também acaba mudando depois é que ele não envia as esposas. Primeiro, foi mudando as estratégias à medida em que Deus vai trabalhando no seu coração. Porque Deus
decide cuidar dele e dar a orientação que ele precisa para viver. E depois, sim, de fazer suas esposas e filhos descerem para a ravina e atravessarem o Jaboque em segurança, é interessante que ele vai para o vale, ora, pede direção e decide enfrentar aquilo que deveria ser o seu pior momento, mas que se torna um momento de bênção. Você já teve essa sensação? Você se prepara para o pior da vida e vem Deus e muda tudo. Você já teve essa experiência? Se preparar para alguma coisa que pode ser o seu fim, a sua tragédia, até mesmo a sua morte, e de repente Deus transforma aquilo numa grande alegria, em algo extraordinário. Ele esperava ser morto nas mãos do irmão, e depois disso, depois da orientação de Deus e depois de passar pelo vale, ele ganha um amigo. Ele retorna à casa, ele retorna à família, e pode contar com seu irmão para ajudá-lo. Você tem ideia do que é tentar passar um deserto, onde piratas do deserto estão presentes, e o principal, o chefe deles, é seu inimigo e quer lhe matar, e de repente você descobre que esse cara vai fazer a sua segurança até do outro lado? De graça. Você tem noção do que é isso? É porque Deus trata dos nossos medos e ansiedades nos dando segurança. Ele vem e diz, pode ficar tranquilo, porque eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar. Você não vai fazer, eu vou fazer. Pode ficar tranquilo. Oséias capítulo 12, versículo 4, vai dizer que a luta de Jacó com o anjo não foi apenas física, ela foi espiritual. Como é óbvio, o versículo 26 desse capítulo de Gênesis também vai falar da mesma coisa. Jacó pediu uma bênção antes do suposto anjo partir. E o versículo 28 mostra-nos que o homem era divino. O versículo 30 diz, vi a Deus face a face. Deus se fez extremamente presente no momento em que Jacó mais precisou dele. Porque é assim que o nosso Deus age. Como é que está a situação da pandemia? O que ela está fazendo lá na sua casa? Tem provocado ansiedade? Tem colocado medo no seu coração? Sua vida econômica, financeira está mais complicada agora por conta da pandemia? O que é que está acontecendo? Já perdeu pessoas conhecidas? Já morreu gente? Você está doente, não está podendo ir ao hospital? A vida diante dessas dificuldades, irmãos, a vida de Jacó nos lembra isso. Ela traz para nós a percepção de que no momento em que mais estamos em dificuldades, parece que Deus se torna mais visível. Parece que conseguimos vê-lo agindo e a poeira sobe no meio dos desertos, porque Deus se faz presente. E o versículo 25 me chama muita atenção. Se você está aí, contexto de Gênesis, o versículo 25, Gênesis 32, diz o seguinte: quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Isso me ensina um negócio interessante. Como é que uma pessoa continua lutando com o nervo da coxa deslocado? Para falar de nervo, eu vou falar apenas do ulna. Você já ouviu falar do ulna?
O uno é esse nervinho que você tem aqui, ó. Ele fica um pouquinho exposto, que quando você bate ele numa quina, parece que arrancou o braço. É, não é? Se você passar o seu dedo aqui, ó, você vai notar que ele vai fazer assim, ó. Tem um nervinho aí. Que só de passar o dedo nele mais forte um pouquinho já dá uma sensação estranha. Meu cérebro já está mandando uma mensagem aqui, parceiro, por que você está continuando fazendo isso aí? Né? Você está mexendo com isso para quê? Pois é, você imagina um nervo um pouco mais espesso, na articulação da coxa, dentro aqui junto com a virilha, roçando no osso. Foi o que aconteceu com Jacó. Deslocou a coxa, expôs o nervo na junção, e a coisa começou ali a encostar na articulação. É aquela beliscada da articulação no nervo. O cara não anda mais direito. Acabou a brincadeira. Alguém já ouviu falar de nervo ciático? Não precisa falar mais nada. Se você já teve uma crise de nervo ciático, você sabe do que eu estou falando. É justamente essa questão. Claro que são nervos diferentes. Mas o que eu estou falando é que mexer com nervo, quando eu fiz módulos de psicologia, nós estudávamos anatomia na Universidade de Barra Mansa. E, Camelina está aqui, sabe disso, Márcia, coloca o cadáver em cima da pedra, a gente vai estudar os nervos. O negócio é marcante, nunca mais eu esqueci aquela cena. Nervo é uma fita, é um negócio, mas que causa um estrago. E quando o anjo percebeu a tamanha insistência de Jacó em não deixá-lo partir, ele parece que ele quis dar uma ideia para Jacó assim, Jacó, eu vou mostrar para você que você não está lidando com alguém natural, normal. Eu vou só dar um toquinho com o meu poder para você sentir a potência da situação. Tum! Acabou, o cara já mancou a partir dali. É como se o anjo quisesse dizer, vai devagar, parceiro, cuidado com como é que você me trata aqui, porque senão complica para o seu lado. Mas mesmo assim, ele disse, é que eu quero a minha bênção. O ambiente hostil serve como duas opções para você na vida. Eu já venho falando disso aqui. Por que algumas pessoas desesperam-se e outras superam seus obstáculos dentro do mesmo problema? Mesmo problema. Porque as pessoas reagem de maneira diferente. E parece que o anjo queria claramente que Jacó aprendesse a perseverar. Mesmo mancando, ele teve que ir para o seu maior desafio, enfrentar o seu irmão no meio do deserto. Ou seja, ele já estava impossibilitado. Com família, você não briga direito. Só que agora não é mais uma questão de poder nem atacar, é uma questão de não conseguir nem se defender. Ele teria que depender totalmente de Deus para passar aquele deserto. Para que ficasse claro que foi um ato de Deus. Ele não queria ser abençoado? Você quer bênção maior do que a maior catástrofe se tornando numa das maiores bênçãos da sua vida? Isso só pode ser coisa de Deus, Jacó pensou. Só que ele teve que aprender a depender. E o momento em que o crente mais persevera na vida é quando ele dobra os seus joelhos e aprende a depender de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, pare de se desesperar e dobre o joelho. Porque o corajoso é o covarde que acabou de orar. Nunca se esqueça disso. O corajoso no reino de Deus é o medroso que acabou de orar. Porque se eu saio com Deus ao meu lado, eu sou maioria em qualquer lugar. Nada me abala, nada me atinge, porque eu estou pronto
para enfrentar. E a partir dali ele é chamado de Israel, não mais de Jacó. Por quê? Rapaz, esse termo Israel é um problema. Ele pode ter aí aproximadamente umas 6 traduções diferentes, mas as mais conhecidas são campeão com Deus, príncipe de Deus, porque Jacó lutou com Deus e prevaleceu porque foi perseverante. E é interessante que, por último, a gente terminar, versículo 26, vai dizer que Jacó sai dali de forma diferente. Por quê? Porque, irmãos, ninguém que tem um encontro com Deus sai desse encontro da mesma forma. É ou não é? Ninguém que entra à presença do Senhor e tem um encontro com Deus de maneira majestosa, evidente, consegue sair dali do mesmo jeito. Eu voltei agora ao ano de 1997. Eu era novo convertido, estava sentado nos bancos da primeira Igreja Batista do Retiro, em Volta Redonda. Tinha um ano de convertido. E na época o meu pastor Robson Alves Lara, pregou sobre essa passagem. Eu nunca mais esqueci aquela mensagem. E ele disse exatamente isso. Ninguém que tem um encontro com Deus sai desse encontro da mesma forma. Eu tinha acabado de me converter numa madrugada de 1996, de abril, e deixei o tráfico de drogas, deixei as drogas, deixei tudo para trás, porque eu tive um encontro com Deus na madrugada, no meu jaboque, e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Deus me marcou naquele dia, de uma maneira extraordinária. E eu carrego até hoje as marcas desse encontro. Não manco na coxa, mas desde então tenho mancado, porque aprendi a depender de Deus e não resolver as coisas na minha própria força. Pode ter certeza de uma coisa, que no meio das coisas difíceis da vida, dos problemas, dos grandes embates, dos grandes medos, das grandes ansiedades, você vai ter grandes experiências com Deus, como nós já vimos aqui. São momentos de grandes experiências, mas essas experiências vão marcar você para sempre. Talvez depois desta pandemia, nunca mais você irá reclamar de Deus. Porque essa é a hora de que um bebê chorão se torna um homem de Deus. Porque ele olha para trás e vê assim, rapaz, como é que Deus cuidou de mim? Não deixou faltar nada. Sou autônomo e não faltou. E aí ele perde a coragem de reclamar. Aquela pessoa que vê uma ala inteira, uma repartição inteira da empresa sendo demitida. E ele tinha tudo para ser demitido, foi o ano que ficou doente, foi o ano que deu atestado, e não foi. Ou então, se foi, Deus abriu uma porta imediatamente. E aí ele olha para trás e começa a pensar assim, gente, isso me marcou, como é que Deus cuidou de mim durante essa pandemia? É o enfermeiro que está aqui entre nós, pensando o seguinte, tive que lidar o tempo todo com gente infectada, e eu não fui. Essas coisas marcam a gente para sempre. E crivam em nós memória. A gente nunca mais esquece do que Deus fez, do que Deus faz. Deixe Deus marcar você no seu val de Jaboque. Ninguém que tenha um encontro com Deus sai da mesma forma. Lembre-se sempre disso. Então, querido,
tenha um encontro com Deus toda manhã. Faça da sua manhã um café com Deus, converse com Ele, peça ajuda, orientação, direção. Que o anjo do Senhor esteja com você toda manhã, porque Ele é a estrela da manhã. Quando o dia surge, Ele já está lá. Viva na dependência. E com certeza, esse tempo difícil vai marcar a sua vida positivamente, porque o tempo é difícil, mas o nosso Deus é um facilitador. Vamos orar? Eu não sei se o tempo está difícil para você, mas eu queria orar por você que está passando algum tipo de dificuldade e que se viu hoje diante de um Deus maravilhoso com forças reduzidas. Talvez você esteja operando com tanque vazio. Talvez o seu emocional está em frangalhos, ou esteja. Talvez você tenha chegado aqui hoje precisando de uma palavra para sustentar seu coração, porque você já não tem aguentado mais. Eu não sei. Mas se esse tempo tem sido muito difícil para você, onde você estiver, fique em pé, porque eu quero orar por você, para que Deus lhe dê grandes experiências neste tempo. Que você aprenda a depender e a entender o tempo de Deus, as ações dEle. Se está difícil para você, se esse tempo tem sido avassalador, tem sido causticante, cansativo, temeroso, eu quero orar por você, meu irmão. Quero pedir a Deus para fortalecê-lo. Você pode ficar em pé. Há mais alguém? Quero orar por você. Vamos orar. Senhor Deus, tantas dificuldades enfrentamos no nosso dia a dia. A vida tem aspectos positivos e negativos, mas tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Nós te pedimos, abençoe os nossos irmãos que estão em pé, colocando a sua situação diante do teu altar, pedindo-te intervenção das problemáticas, pedindo-te também que tu hajas com providência, que resolvas, que abençoes. Senhor, em nome de Jesus, estejas cuidando dos teus servos. Sei que é redundante pedir isso, tu amas cuidar dos teus, mas abençoe-os, ó Deus, diante da dificuldade de cada um, diante da ansiedade do coração, do medo, da incerteza. Tu estejas confortando os teus filhos, dando tranquilidade ao coração, segurando nas mãos, conduzindo pelo caminho que às vezes tem suas pedras, tem os inimigos, tem tanta coisa que procura nos atrapalhar. Abençoe os teus servos, estejas confortando-os para a glória do Senhor mesmo. Aqueles que estão em casa, enfrentando tempos difíceis, que tu estejas estendendo tuas mãos, cobrindo com tuas asas, falando ao coração de uma maneira indelével, inconfundível. Nós te pedimos, e obrigado por esse veículo que é a tua palavra, que fortalece nações, purifica multidões, encoraja os santos em todo o mundo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos adorar ao Senhor. Que bom que você veio, ainda com um número reduzido, mas que bom que você está aqui. E que bom ver você, saudade do Maíco, da Sara. Vocês estão bem?
Esse casal lindíssimo, que coisa boa, saudade de vocês. Flávio e Leandro ali, já estava muita saudade. Saudade desses coroas, né? Que não estavam podendo vir. Essa turma boa, chamar de coroa, né? Rosivaldo lá atrás, mãe Lenita, que coisa boa. Hein, terceira idade? Que bom que você veio. Dá um tchau aí que o pessoal não sabe quem que é não. Não quer levantar não, chamei de terceira idade. Que coisa boa, que bom. Claro que não dá para citar todo mundo, né? Irmã Vera, brincadeira, irmã Vera, estou brincando. Já ia pegar no pé dela ali. Irmã Vera não está na terceira idade, não, está longe. Oswaldo, está quantos anos, Oswaldo? Homem fala, homem não liga. 50, está longe, é coisa boa. Se você tem 50, a irmã Vera deve ter o quê? Uns 38. Está por aí. Tá 25. Coisa boa. Ver algumas famílias que não estavam podendo estar aqui também por conta das crianças. Coisa boa. A Letícia está aí, a Letícia? Coisa linda, gente. Está ali. Que coisa boa. Isso é bom demais, a gente se reencontrar. A gente poder estar junto. Minha bochechuda, ali. Linda. A gente poder se reencontrar. Aí, que coisa boa. Ter as crianças de volta. Isso para nós é uma dádiva também. Então vamos adorar por isso, vamos adorar o nosso Deus com muita gratidão, porque aos pouquinhos, estou vendo o Abraão aqui, ó, a gente está podendo voltar. Que coisa boa. Vamos adorar. Amém. Garotada, que coisa boa. Fico muito feliz. Vamos adorar. Salvo por tua graça, envolto em teu amor. Amor que não se acaba, bondade do Senhor. A ti somente a glória e todo o louvor. Cantamos, salvo por tua graça, envolto em teu amor. Amor que não se acaba, bondade do Senhor. Por isso a ti somente a glória e todo o louvor. Vamos cantar. Com todo o meu ser eu louvo a ti, Senhor. Eu canto teu amor. Com todo o meu ser eu louvo a ti, Senhor. Eu canto teu amor. Enche-te de alegria, mudaste o meu viver com meu ser. Cantarei teu amor. Canta mais uma vez, salvo por tua graça, envolto em teu amor. Amor que não se acaba, tu é bondade do Senhor. Por isso a ti, Senhor, a ti somente a glória e todo o louvor. Com todo o meu ser eu louvo a ti, Senhor. Eu canto teu amor. Com todo o meu ser eu louvo a ti, Senhor. Eu canto teu amor. Enche-te de alegria, mudaste o meu viver, o meu ser. Cantarei teu amor. Cantamos teu amor, Senhor. Tão grande como os montes, tão profundo como o mar, tão imenso como a terra, é o teu amor por mim. Tão grande como os montes, tão profundo
profundo como o mar, tão imenso como a terra. Quando meu ser, eu louvo a ti, Senhor, eu canto teu amor. Com todo meu ser, eu louvo a ti, Senhor, eu canto teu amor. Encheste de alegria, mudaste meu viver. Cantarei teu amor. Amém? Valeu? Quem está voltando hoje pela primeira vez aí? Que legal. Ah lá, Dona Jo, gente, coisa boa. Que coisa boa, que legal. Vou dar um presentinho para vocês. Tem duas músicas aqui que eu amo. Uma delas é Quebrantado, vocês já sabem. Gabriel sabe quais são as duas. Você sabe, não sabe? Sei. Eu vou pedir para tocar a outra. E a gente vai terminar. Vou impetrar a bênção. Nós vamos cantar a outra. Legal? Não é pegadinha, não. Deixa eu explicar. Eles não sabem, eu vou falar. Eles não sabem. O Gabriel sabe, porque o Gabriel está antenado comigo aqui. Ele sabe. Vamos impetrar a bênção e vamos cantar com mais umas. Tem gente voltando hoje, matando a saudade. A gente não pode terminar sem uma das duas. Vamos orar? E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito sejam com todo o povo de Deus sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém. Vamos lá? É que eu nunca sei o nome, por isso que eu não falei. Vem! Cantamos nada vai me separar, Mesmo se eu me falar, teu amor não falha. mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. O vento é Forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. difícil caminhar. Difícil é eu caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Fazes Tudo coopere para o meu bem. Fazes tudo coopere para o meu bem. fazes Fazes tudo coopere
Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Deus abençoe você, uma semana debaixo da graça de Deus. Vá em paz. E na quarta-feira, 7h30, estaremos de volta. Com Deus. Amém.